Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui. Chega deixando o seu like, hein? Mãozinha que tá aqui embaixo que é muito importante pro nosso canal. Se inscreve aqui no Fanático, dá aquela moral. Eu vou falar sobre a Nike, eu botei a thumb sobre isso, que é um tema que eu vou tratar inclusive agora. Deixa seu like aí, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral. E assim... O que eu tenho de informação a respeito da Nike? Em dezembro, eu fiz um vídeo, foi final de dezembro, é isso. Final de dezembro eu fiz um vídeo em que eu indicava, falei, ó, gente, o Vasco tá já alinhado com a Nike, tá trocando documentação e tal, e o Vasco já tá buscando o seu caminho, né? O seu caminho em relação a como se diz, um novo material esportivo. E aí falava da Nike abertamente, porque efetivamente era a Nike que estava negociando. E a informação que eu trouxe, acho que foi em maio, se eu não estou equivocado, dava conta de que, inclusive, tinha rolado um showroom para alguns lojistas, pasmem, não foi para todos, mas para alguns lojistas só, de apresentação de uma possibilidade material. Como assim possibilidade material, Azevedo? Então, eu explico. A Nike ofereceu aos lojistas olha só, tá vendo esse material do Corinthians aqui? É mais ou menos nessa direção que nós vamos fazer o material do Vasco da Gama. O Vasco já sabe que tem vantagens e desvantagens dentro desse contrato. Vantagens. Tem a questão envolvendo o número de pontos físicos, já que a Centauro é uma marca que distribui a Nike no Brasil e o Vasco vai ter um espaço dentro das lojas Centauro, ou seja, além como é que se diz? Das lojas Gigante da Colina, teremos também em relação a Centauro. Então o Vasco vai ampliar, vai passar de 300 pontos físicos, porque em termos de lojas, salvo engano, já são 70 e a Centauro tem mais 230, alguma coisa desse tipo aí. Então a gente está falando de mais de 300 pontos físicos, tendo o Vasco da Gama e aí espalhado em todo o Brasil. Então assim, o que eu entendo nesse momento é que isso é uma coisa bacana para o Vasco, né? Positiva para o Vasco. Só que existem outras coisas que para mim são muito preocupantes. Nessa apresentação, a diretoria, né, os responsáveis pelo marketing da Nike que estavam nessa apresentação, indicaram aos representantes lojistas que lá estavam que no início do ano, somente um modelo será entregue para os lojistas, que é o modelo da nova camisa preta. A diretoria, os lojistas, melhor dizendo, foram informados que em janeiro, quando a Nike, tá valendo o contrato, 1º de janeiro, o que vai receber a loja? Camisa preta. Falei, só? Não vem uma parte do enxoval? É sério isso? E aí houve uma decepção por parte dos lojistas que estavam presentes a essa apresentação, esse showroom. Primeiro, que não foi apresentado nenhum material, apenas PowerPoint com imagens. Ponto 2. O ponto 2 é que somente a camisa preta. Vai entregar um modelo de camisa para o torcedor. Mas é porque não há tempo hábil de confecção. Então faz o seguinte, segura a Nike, lança ela mais para abril ou maio para ter um enxoval melhor, ter camisa de aquecimento, ter camisa de treino, ter camisa de goleiro, ter a camisa preta, pelo menos 4, 5 modelos para abraçar o torcedor, e até lá vai colocando o material da capa, né? Vai queimando o material, que a capa tem muito material ainda. Bom, então assim, não dá para entender, sinceramente, o Vasco dar esse pontapé com a Nike, com esse gol contra. É o que eu acho. O que você está achando da movimentação do Vasco nesses dias aí? O Vasco agora aparenta
aparenta estar correndo atrás, né, do prejuízo, porque a janela do começo do ano não foi muito boa, acabou corrigindo ali um pouco a rota, o Nuno Moreira. A recuperação do Ryan, para mim, foi um maior reforço, foi o maior reforço até agora. Culpa do Fernando Diniz. Culpa do Fernando Diniz por ser um bom treinador e conseguiu resgatar o Ryan. Eu acho que isso foi a principal arma para o Vasco, não vender o Ryan, ter o Ryan até o final do ano. Óbvio que a questão financeira a gente sabe que está apertada, a gente sabe que uma hora ou outra isso vai acabar acontecendo, mas se puder deixar para o final do ano. Até o final do ano, o Ryan com certeza é um dos principais reforços, mas tem essa provável chegada do Thiago Mendes, isso, que eu acho um volantaço. Fala um pouquinho do Thiago aí, o que você sabe dele? O Thiago ele foi muito bem nos anos dele na França, no Lyon. É um bom volante, é aquele box-to-box. O que seria box-to-box? Aquele volante que marca, ataca, vai de um lado, vai pro outro. E ele é muito bom volante, óbvio. A idade começa a chegar. Ele já tem 33 anos, ficou, se eu não me engano, 2 anos do futebol do Catar, né? Se eu não estou enganado. É uma liga, querendo ou não, uma liga com uma competitividade muito inferior. Então acho que vai ser Mas lá você vai lá para ganhar um pé de meia. Fazer um pé de meia, aí não tem nada de errado, O país é sensacional. Não, e o pessoal, eu achei que o pessoal desvalorizou um pouco essa chegada do Thiago Mendes por conta do futebol do Catar. Cara, o Coutinho jogou lá. Sim. O Coutinho jogou um tempinho lá. Então acho que é melhor esperar o Thiago chegar. E querendo ou não, eu acho que vai ser um reforço muito importante, porque apesar de ter muitos volantes no elenco, nenhum deles tem a Tietê, o Jair, o Paulinho, nenhum deles tem feito uma temporada absurda, porque a titular absoluta é esse aqui. Eu gosto muito do Hugo Moura. Eu também gosto, e eu acho que o Hugo Moura hoje em dia é o único que é o titular mesmo, porque primeiro que não tem ninguém da posição. Acredito que o Thiago Mendes ele se encaixa até mais na do Hugo do que na dos outros. Eu também acho. Do que na do Tietê, do Paulinho. Eu acho que o Thiago Mendes ele acaba sendo um volante um pouco mais marcador, então eu acho que ele vai ser daria importante. para jogar os dois? Hugo e Thiago? Eu acho que o Diniz não vai topar. Mas o Thiago tem uma saída de bola melhor que a do Hugo. Tem uma saída de bola melhor que a do Hugo, talvez. Isso com certeza é muito importante. Se o Thiago tá vindo, com certeza não sei se o pedido do Diniz, mas com certeza com o aval do Diniz, então o Diniz sabe o que ele tá fazendo. Mas ele foi muito claro, né, pro homem forte do futebol do Vasco, o Admar, dizendo, vai contratar, então traz para jogar, não é para completar elenco. Eu tenho um amigo, Francisco Aelo, grande Aelo, ele falou assim, Wellington, o pior jogador do seu time é o mais ou menos, porque ele entra no time e quando você espera dele não sai nada. Exatamente. A definição é ótima. Não, e acaba que o Vasco é um time que precisa muito de banco também. Sim. Só que antes do banco o Vasco precisa de titular. Antes do banco o Vasco também precisa de time titular. Você vê o Fluminense hoje no Mundial, o Renato olha para o banco e sabe que ele tem boas peças. Exato, o Fluminense tem boas peças e quem o Renato tem colocado para jogar tem dado recado. No jogo contra o Al Hilal, ele precisou tirar, acho que foi o Martinelli por causa do cartão. Ele colocou o Hércules e o Hércules fez o gol. Então essa é a importância de você ter um banco tão bom quanto o time titular. Eu acho que por isso que a contratação do Thiago Mendes é interessante. Sim. Você tem mais um, você cara. Tem mais um. E não joga mais com 11, né, cara? Você é obrigado, queira ou não queira, e virou até pergunta tradicional em coletiva, por que o técnico não fez as 5 substituições? Essas 5 substituições, se por um lado isso é muito bom, porque você descansa mais os jogadores, tem mais variações táticas que você pode fazer durante o jogo, ela também é ruim por um lado. Porque o time que tem
O time que tem um elenco mais robusto, o cara tem 5 substituições ali que ele pode fazer todo o jogo que não vai cair o nível. Agora, o time que tem um elenco um pouquinho mais curtinho ali, Sim. vai ter que botar um ou outro ali que não tem a mesma qualidade dos titulares. E isso o Vasco é uma coisa que o Vasco tem que ter atenção. Eu acredito que o Vasco agora tem uma coisa muito importante, que é um treinador com uma ideia clara de jogo. O Carille, eu acho o Carille um bom técnico. Eu também gosto do Carille. Mas eu achei que ele... muito por causa da pressão também da torcida, ele já chegou pressionado. Ele não conseguiu, não deu certo. Não foi uma química que deu certo no Vasco. Eu acho que faltou muito isso pro Vasco, até na hora que a transição pro Diniz não ficou muito legal. O tempo que o Felipe ficou no cargo, ficou o time tava meio perdido. O time parecia meio perdido em campo. Só que agora eu acho que o Diniz ele resgatou um pouco da autoestima desse elenco. O torcedor veio com ele, até porque o torcedor viu grandes atuações sob o comando do Diniz. Exato. E o Diniz, ele teve um ano fantástico no Fluminense em 2023. Tá certo que 2024 do Diniz não foi bom, tanto na seleção, quanto no Cruzeiro, quanto no próprio Fluminense. Mas é um treinador que com certeza ele sabe o que faz. E acredito que na mão dele o Vasco tem um excelente treinador. E mesmo que o elenco não seja o mesmo elenco do Flamengo, do Botafogo, do Palmeiras, o Fernando Diniz ele tira leite de pedra. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações, o que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Chega junto, dá aquela moral, assim poderemos atingir ainda mais vascaínos para o nosso canal. Um forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!